Brasil, durante o ano todo, nós temos meses temáticos. E a grande vantagem, o grande mérito desses meses temáticos é chamar para discussão assuntos muitas vezes incômodos. Um desses casos é o Setembro Amarelo, que lembra a prevenção ao suicídio, uma prática que cresce cada vez mais, principalmente entre os mais jovens. Para falar sobre isso, eu converso hoje com a Heloísa, que é psicóloga, para ver como é que está isso e quais são os sinais de alerta. Elo, prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada do convite de novo. Nós estamos aí comemorando um ano da última entrevista, o Setembro Amarelo de 2017, eu já conversei com a Elo sobre o assunto. E o que será que mudou? Como será que está? Será que a informação melhorou? Parece que esse assunto, Elo, está aumentando o número de suicídios ou o conhecimento dos casos? Como é que está? Por um lado, eu vejo que os dois estão aumentando, o que é muito bom. Uhum. Né? Os jovens também, como tem aumentado muito o índice de suicídio, eles têm procurado mais ajuda. Até no consultório a gente vê que a maior faixa que a gente tem é essa idade entre 20 a 30 anos, que eles estão procurando mais ajuda. Eles estão mais receptivos a também a buscar ajuda e procurar dos outros e receber também, perguntar para os outros se eles querem ajuda e procurar melhorar a vida no geral. Mas também a gente vê que tem aumentado o número bastante de suicídio, né? Então, as duas coisas estão aumentando. O bom é que o conhecimento está aumentando. Então, o que a gente espera é que, conforme esse conhecimento aumente, as pessoas vão se conscientizando e entendendo que não é mais tabu, né? A gente tem que falar sobre isso. Não adianta a gente querer ficar escondendo e fingir que o negócio não existe, né? Porque até um tempo tinha-se muito, e eu lembro que tinha-se em mente o seguinte: quem fala não faz. Quem ameaça se suicidar está só para chamar atenção. Quem realmente quer se suicidar vai lá e se suicida. Não é bem assim, né? Quem fala está pedindo ajuda, né? Sim, e esse tipo de comentário é um comentário que a gente se assusta muito. Porque, primeiro, que isso vai acuar mais ainda a pessoa a procurar uma ajuda. Digamos que ela escute esse comentário de um pai, de uma mãe, de um parceiro, que ela não está querendo se matar, ela só está chamando atenção ou só está falando isso por falar. Então, poxa, qualquer ideia que a pessoa tinha de procurar uma ajuda, se ela escuta um comentário desse, isso vai por água abaixo muitas vezes. Então, isso vai dificultando ainda mais essa procura da pessoa. E não é assim. Quando a gente escuta uma pessoa que tentou se matar ou falou que quer sumir, que quer desaparecer ou que quer realmente morrer, são sempre sinais de alerta. A gente não pode deixar isso de lado. Se a gente escuta uma pessoa, seja um familiar, seja um amigo, seja quem for, falando esse tipo de comentário ou falando que tentou se matar uma vez, mesmo que seja há bastante tempo atrás, a gente tem que ficar atento para essa pessoa, né? A gente não pode ignorar e achar, não, vai passar, é só começar um exercício, é só sair mais, né? Não é tão simples assim. E o suicídio, ele está ligado necessariamente a algum tipo de distúrbio emocional ou não? Ele é um distúrbio em si, por conta própria? O suicídio, ele anda junto com vários transtornos de personalidade. Né? Então, depressão, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, ou um transtorno de personalidade que seja não tão complicado quanto uma depressão, mas que seja um transtorno de personalidade. Um transtorno de ansiedade, por exemplo, também pode apresentar alguns sinais de suicídio. Possível suicídio, né? Então, ele está sempre atrelado a esses fatores, né? Alguma coisa de errada sempre vai ter. Então, quando a pessoa procura ajuda, a gente busca saber o que está por trás disso também para a gente saber por onde andar, né? Não necessariamente diagnosticar uma depressão, um transtorno bipolar ou qualquer coisa. Não colocar ela na caixinha, mas a gente precisa buscar entender como que esse momento da vida que ela está, para que a gente consiga saber por qual caminho ir. Senão a gente vai seguindo meio que perdido no escuro, né? Então a gente usa manuais, a gente usa testes, a gente usa algumas atividades para a gente se guiar junto com essa pessoa, né? E também entender se esses comentários assim do estilo do suicídio, se eles estão para um lado que seja realmente
perigoso ou se é um indício de que alguma coisa pode acontecer, mas ainda não tão perigoso. E alguns mitos que existem sobre isso, que eu gostaria de esclarecer com você, que diz o seguinte, que a pessoa que tenta suicídio e que ela não é bem-sucedida, ela vai continuar tentando até conseguir. Talvez sim, talvez não. Né? Depende muito de caso para caso. Na faculdade a gente até brincava que em psicologia tudo depende. Tudo depende, né? Tudo pode ser. A gente até fica meio brabo de vez em quando que tudo depende. Vai fazer uma entrevista e a pessoa diz que pode ser, imagina. Mas né, fazer o quê? Então, cada ser humano é um ser humano, né? Sim, sim. Então a gente precisa entender que pode ser que sim, pode ser que não. Né? Eu já vi casos já de pessoas que tentaram uma vez, não conseguiram, e depois dessa tentativa foram procurar uma ajuda e já tentaram melhorar e melhoraram. E também já vi pessoas que tentaram várias vezes e, inclusive, acabavam ficando piores, né? Vinha aquele sentimento, assim, de... eu não sou boa nem para me matar, nem para me suicidar. Então, a pessoa vai entrando num redemoinho, assim, de sentimento de tristeza e sentimento de ansiedade, que se ela não procurar uma ajuda, sair daquilo sozinha é praticamente impossível. E aquela coisa que a pessoa, ela sente, né, que o mundo vai estar melhor sem ela, enfim. O suicídio, a pessoa que procura, que busca o suicídio, né, que tenta, ou que efetiva, deve estar sofrendo uma dor tão grande, né, Lô? Porque a gente vê muito julgamento a respeito, a pessoa não tem coragem de encarar a vida e tal. Mas imagina a dor que a pessoa sente, porque o instinto de preservação, de autopreservação, é o mais forte que você tem, né? Sim. Você tira forças, sabe lá de onde, para sair de uma situação de risco. Você imagina a dor que essa pessoa está sentindo? Sim, e esse comentário que você fez de que a pessoa acha que o mundo vai ser melhor sem ela, é uma coisa que a gente tem se preocupado de um tempo para cá, que parece que mundialmente, tem aumentado o índice de idosos se suicidando. Nossa. Por causa desse tipo de pensamento. Então, a pessoa chega a partir de uma idade, ela está com dor nas costas, dor no joelho, dor nos braços, está com Alzheimer ou Parkinson, ou doenças relacionadas à velhice. Então, ela começa a ser dependente de algum familiar. Então, esse tipo de pensamento começa a vir. Né? Se eu me matar, eu não vou ter esse peso na minha família. Ou eu não vou trazer sofrimento para a minha família. Eu vou tomar conta da minha vida do jeito que eu quero, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem se preocupado também, porque o suicídio pode aparecer em qualquer idade. E nos idosos tem aumentado, e é uma coisa muito preocupante. Né? Nas crianças também tem aumentado. Nas crianças, Elô, que é uma coisa que você não imagina. Sim. Esses dias eu vi uma postagem num grupo que eu estou no Facebook, que a filha de 5 anos de uma mulher tinha se enforcado. Meu Deus do céu, 5 anos! 5 anos. Aí, sabe, como é que você analisa aí esse tipo de coisa? Porque ela não tem ainda nem maturidade emocional para se sentir tão deprimida. Sim. Pelo menos a gente pensa isso de um modo leigo, né? Sim, e é difícil porque o que a gente sempre fala pro pessoal que tem alguém na família, por exemplo, que está passando por isso, tem que falar com essa pessoa. Independente se ela tem 5 anos, 15 anos, 50 anos, tem que chegar para ela e conversar com ela. Saber como é que ela está se sentindo, o que ela acha que ela tem que fazer, para ver se aparecem esses comentários do tipo, eu não quero mais estar aqui, eu quero sumir, eu não quero mais ser um peso, para ver o que está por trás disso. Porque se você não conversa, você não sabe o que está acontecendo. Ninguém tem uma bola de cristal para saber o que está acontecendo com o filho, por exemplo. Se ele não fala, você não tem como saber, né? Então, nesses casos dessa criança que se enforcou, ou de um idoso que vai se matar, um adolescente, um adulto que for, se alguém em algum momento tivesse ido lá, conversado com ele, tentado saber como que ele estava se sentindo, às vezes podia ter sido evitado. Né? Podia ter sido procurado uma ajuda, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja quem for, ou um padre, um pastor, enfim, né? O que possa ajudar. Sim, ajuda nunca é demais, né? Então, se foi procurado uma ajuda para essa pessoa, às vezes ela podia estar ali, viva, tranquilamente. E superando essa fase de doença, né? Porque é praticamente uma doença, a gente pode dizer que é uma doença. Sim, e quando a pessoa chega num estado assim, independente se é uma criança, adolescente, adulto ou idoso, muitas vezes o futuro para ela
não existe. Então, ela pensa num futuro, não é que nem a pessoa que não tem esse tipo de pensamento. A pessoa pensa, daqui a 5 anos eu quero estar em tal emprego, ou eu quero ter uma família, ou eu quero ter isso, quero ter aquilo. A pessoa que tem sinais de suicídio ou depressão, ou alguma coisa envolvendo nesse sentido, ela pensa no futuro e não vê nada, né? Então, se você conversa com a pessoa e busca uma ajuda, isso começa a clarear um pouco, né? Começa a tirar um pouco essa noção de que não tem nada daqui para frente. Às vezes a pessoa não consegue nem pensar que vai fazer daqui 1 hora, né? Então, se ela busca uma ajuda, isso fica muito mais tranquilo dela lidar. E ela não precisa lidar com isso sozinha, né? Jamais. Sim, e hoje em dia, Elô, essa questão que falam muito, né, das redes sociais, né, e que existem grupos de Facebook que dão lições, ensinam, vídeos no YouTube que ensinam como se matar, incentivam, eles fazem, sabe, tipo a brincadeira da baleia azul da vida. E isso realmente tem influência ou não? Pode ter. Dependendo do momento que essa pessoa está, dependendo do tipo de personalidade que ela tem, isso pode ser um gatilho, né? Então, tem coisas que a gente vê, assim, que são realmente gatilhos para pessoas. Às vezes, uma coisa que é um gatilho para mim não é um gatilho para você e vice-versa, né? Então, cada um vai ter o seu gatilho de uma forma maior ou menor. Mas esses grupos, essas amizades, essas conversas, dependendo da pessoa, eles podem aumentar esse risco. Por isso da comunicação ser tão importante. Dos pais com os filhos, de um parceiro com o outro, entre irmãos, entre amigos, seja quem for. Porque daí você começa a esclarecer algumas coisas que para você estão meio escuras e nebulosas. Então, às vezes, você chega para um amigo e fala, eu vi num grupo e tal coisa que eles estão falando sobre a baleia azul, por exemplo. E daí você começa, às vezes, a discutir aquela ideia com aquela pessoa e começa a perceber que talvez não seja tão bom assim. E, às vezes, a pessoa pode sair daquilo, né? Só conversando com alguém. Não precisa nem necessariamente ser um profissional, às vezes pode ser alguém próximo. Então, a comunicação é sempre muito importante nesse sentido, porque ela ajuda a desmistificar um pouco essas coisas. E que nem quando estava tendo essa preocupação muito grande com a baleia azul, por exemplo, tinha muito pai que não tinha ideia de que o filho estava metido naquele negócio. Exatamente. Né? Mas, poxa, se você tem um relacionamento aberto e franco e honesto com o teu filho, ele vai chegar para você por livre e espontânea vontade e contar para você o que ele viu na escola ou que um amigo chegou, né, a falar ou viu na televisão ou na internet. Então, enquanto que se você tem um relacionamento muito fechado, muito rígido, ele não vai te contar. Né? Ele não vai ter a confiança em você para saber que ele pode contar. Então, os pais têm que cuidar muito com esse equilíbrio no relacionamento. Né? Tem que ser um relacionamento com bastante comunicação, com bastante abertura, para você saber o que o teu filho está sentindo. Né? E principalmente, né, Elô, respeito à privacidade do filho não quer dizer excesso de liberdade ou ignorância do que está acontecendo. Conforme a idade do filho, o pai tem que mais mexer e fuçar no celular e no histórico do computador mesmo, né? Sim, a gente sempre tem que ter procurar ter um relacionamento bom e honesto, né? Existem filhos que vão ter uma privacidade muito maior, que coloca senha, coloca digital, coloca isso, coloca aquilo no celular. Mas a gente sempre é dessa opinião, assim, que quando você tem esse relacionamento aberto desde o início, desde a infância, ele pode até ter isso, mas você vai ter acesso, porque ele vai deixar você ter acesso, né? Se ele não te deixa ter acesso, é porque o relacionamento de vocês pode não estar tão bem assim, né? Então, às vezes, os pais têm que repensar um pouquinho. A gente entende, o filho não vem com manual de instruções. É né? verdade. Seria bom se tivesse. Era bom. Vinha o filho, vinha um manualzinho junto. Mas... Controle remoto e tal, né? Pôr em pausa, às vezes. Sim, um chip, às vezes, né? Mas às vezes a gente também tem que colocar a mão na consciência e pensar, tá, será que eu estou criando meu relacionamento com meu filho da melhor forma possível? E mesmo que o teu filho esteja lá com 15, 16 anos, que é uma idade mais delicada, mais complicada, nunca é tarde para vocês trabalharem esse relacionamento, né? Você não precisa ficar cheio de arrependimento se você não tem um relacionamento com o teu filho hoje. Se você vê que não tem um relacionamento bom hoje, vai lá, conversa, tenta se aproximar. E de passinho em passinho vai se aproximando.
Não tem por que deixar para lá porque não foi feito lá atrás. Exato. Sempre é tempo, pior. né? Sim, é muito pior. E a faixa de risco a faixa etária de maior risco ainda é os jovens. Ainda é, entre 15 a 30, até os 30 anos. Né? O que a gente vê, assim, é que, embora esses jovens estejam procurando mais ajuda, a questão das redes sociais e a questão da reputação que você tem que ter e uma imagem que você tem que ter, como que a sua vida tem que ser, isso traz um peso muito grande, né? Tá. Você tem que parecer que você está feliz o tempo inteiro, que você está bem com a tua família, com o teu parceiro, com você mesma, com o mundo e tudo mais. E muitas vezes alguma coisa está errada. Exatamente. Né? Então, a gente vê muita falsidade nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, tudo isso. E você não sabe o que está passando do outro lado. Exatamente. Né? Então, tem muitos clientes meus que acabam, às vezes, por exemplo, passando por um término de namoro. Né? Então, elas falam, mas eu vejo lá no perfil dele que ele está bem, que ele está em festa, que está isso e está aquilo. Às vezes a pessoa posta aquilo só para aparecer que está bem. Justamente para dar o recado para outra pessoa. Sim. Então... Que sabe que vai chegar o recado, né? Sim, e dá o recado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê nas redes sociais e saber filtrar isso. E dependendo que nem a questão dos grupos do Facebook, né? Dependendo da personalidade que a pessoa tem, dependendo do momento que ela tá, isso pode afetar mais ela. Né? Se ela tá num momento em que ela tá com uma tristeza muito grande, de repente os pais se separaram ou ela se separou, tudo tá indo mal na vida dela, e ela entra no Facebook lá e vê que está todo mundo bem, que está todo mundo trabalhando com o que gosta e ganhando rios de dinheiro, como que essa pessoa vai se sentir? A última das pessoas, né? Exatamente. Então, isso vai piorando isso, né? Então, quando a pessoa busca, assim, uma terapia e um autoconhecimento, esse filtro que ela começa a ter que desenvolver, ele vai aumentando cada vez mais, né? Porque a gente aprende a separar um pouquinho, né? Chega um momento em que a gente começa a perceber que, eu estou num momento ruim da minha vida, eu estou vendo as pessoas lá super bem, ok. Ok, eu paro de olhar lá e acabou, né? Eu estou no meu momento, as pessoas estão no dela, cada um com a sua vida e pronto. Só que chegar nesse nível é complicado. Né? Precisa de, muito caso, de ajuda. Então, quer dizer, não economize nem para pedir, nem para oferecer ajuda. Esse é o grande recado aí do Setembro Amarelo. Tá certo. Exatamente. Elô, muito obrigada. Tenho certeza que ajudou muito. Obrigada. Foi um prazer. No próximo bloco, a gente fala sobre empreendedorismo. É um instante só, eu já volto. Não saia daí.